exaltado, glorificado seja a grandeza do Santo Espírito na sua glória e majestade. Que o Senhor possa abençoar a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração, para sermos edificados com a sua palavra. E eu tenho feito vários estudos alertando aos membros, alertando aos pastores. Eu fiz um estudo sobre pastor de ovelhas. Aqueles que acompanham o meu estudo sabem. Fiz um outro estudo sobre o chamado. Também fiz um estudo sobre o dízimo. E no dízimo eu falei aqueles que têm alguém da família pastoreando, que velasse pela alma destes pastores. Agora estou falando sobre o Evangelho do Reino. Estou falando sobre o Evangelho eterno, que são o mesmo Evangelho. E aqui tem uma repreensão muito pesada que eu não gostaria de falar. É sobre a difícil tarefa do Espírito Santo salvar um pastor para levar para o reino. É isso mesmo que os senhores ouviu. O Espírito Santo tem uma difícil tarefa. Tarefa quase impossível de se cumprir. É de levar um pastor para a glória. Todo o Novo Testamento vem falando, dando advertência para os pastores das igrejas. Mas acredito que isto não tem surtido muito efeito. A cada dia que passa, os ministérios só vão piorando cada vez mais. A grande responsabilidade do pastor não é ouvir o seu líder, mas ouvir a voz, a direção do Santo Espírito. Porque é do Santo Espírito, do dono da seara, é que vem as bênçãos, as verdadeiras interpretações para conduzir as ovelhas para o reino da glória. No livro de Apocalipse 14, versículo 6, Eterno Espírito, nos dê sabedoria para compreendermos a tua palavra. De agora para frente, os meus estudos serão bem curtos, bem objetivos. Se os senhores creem, louvado seja o nome do Eterno. Se não creem,
siga na sua fé. No livro de Apocalipse 14, versículo 6, eu estarei interpretando a mensagem dos 3 anjos com muita responsabilidade. Ali a palavra nos diz: vi um outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Vejam esta expressão, o Evangelho. Se dissesse, tinha um Evangelho, a Igreja Adventista poderia falar, é o Evangelho que nós estamos pregando. A Igreja Batista poderia falar, é o nosso Evangelho. A Igreja das Assembleias é o nosso, Pentecostal, Universal, Internacional. Mas ali diz o Evangelho. O Evangelho. Que Evangelho é este? Evangelho do Reino. Evangelho eterno. São o mesmo Evangelho que se encontra nos 4 pilares da palavra: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Senhor teve tanta responsabilidade com a salvação das almas, com a pregação deste Evangelho eterno, que o primeiro a proclamar este Evangelho foi Cristo, na qualidade de homem, o Verbo carne, Jesus, homem. Este foi o primeiro a dar o exemplo, a pregar este Evangelho do Reino, Evangelho eterno. E aqui eu falo para os senhores pastores: se o Senhor não prega o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno, sinto muito, meu companheiro, você está fora. Se o Senhor não prega o Evangelho eterno, sinto muito, amigo, você vai ficar fora. Este Evangelho do Reino, Evangelho eterno, irei interpretar mais na frente, já foi pregado a toda criatura que há embaixo do sol, neste planeta. Porque o Espírito Santo tem uma difícil tarefa de salvar os pastores das igrejas, dos ministérios. Darei só um exemplo. Aqueles que congregam na igreja adventista do 7º dia, como eu lá estive 20 anos. Os membros da igreja adventista quando saem do ministério, não tem vontade de ir para nenhum outro, porque as mensagens ridículas que o ministério adventista prega cauteriza a mente, apodrece a mente e o espírito daqueles que lá estão, a ponto de apostatarem no mundo,
sem o desejo, sem a vontade de ir em outra igreja qualquer. E quando falam com eles sobre uma outra igreja, sobre um outro ministério, eles saem de lá dizendo: a igreja adventista é a última porta. O evangelho que a igreja adventista prega é o evangelho eterno. Se eu não voltar para a igreja adventista, eu não volto para nenhuma outra mais. Estes homens, estas mulheres, têm perdido a salvação no mundo, porque ouviram por muitos anos as mensagens pregadas pelo ministério adventista, a qual a sua mente e o seu espírito apodreceu de tanto ouvir heresias. Ellen White, sábado, dízimo, volta de Cristo, profecia de Daniel. E assim estou dando apenas um exemplo de muitos. E assim o ministério adventista do sétimo dia vai contribuindo para a perdição de muitas dezenas e centenas de almas. Falo isso porque lá estive, trabalhei muito para levar aqueles que haviam saído da igreja e que nunca voltaram, e que muitos destes pereceram no mundo sem a salvação, porque o evangelho que eles ouviram por muitos anos na igreja adventista não os deixou vontade. Eles não sentem vontade para ir para outro ministério, porque ouviram dos pastores adventistas que o ministério adventista é a última porta. E eu tenho como exemplo, cheguei em uma certa cidade, reuni os adventistas e diz: olha, a mensagem adventista é esta, a mensagem de Ellen White é assim. Eles disseram para mim: o senhor está certo, mas se eu sair da igreja adventista, para onde eu vou? Todas as igrejas estão pior do que a nossa. Eu estou falando como exemplo. Já trabalhei muito para trazer as almas que se apostataram no ministério para a igreja, que nunca voltaram, e muitos desses jamais voltarão. Por isso estou falando, por isso o Espírito está falando, da difícil missão de converter um pastor de uma igreja tal qual Adventista, Assembleia, Batista e muitas outras, para levar para a glória. Esses estudos são bem curtos, não tenho muita coisa que falar. Se o senhor crer, louvado seja a glória do Eterno. Se não, esta é a minha fé. Que o Senhor te abençoe, dê sabedoria dos altos para continuar compreendendo estas verdades. Exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder, na sua majestade.
Abençoa este homem, esta mulher, esta família, meu Pai, que precisam do Evangelho eterno, Evangelho do Reino, para ser liberto e se preparar para a glória, na glória do Santo Espírito. Ore no copo com água comigo. Eterno Criador, põe as tuas virtudes nesta água, o teu poder. Quem desta água participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância para a glória do teu nome. Beba da água e assim estaremos sendo mais uma vez abençoados. O Senhor te abençoe, a você, todos que fazem parte da sua vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.